Deixa-me fazer-vos uma pergunta. Quem é que acha que pessoas adultas, de forma livre e consentida, podem ter relações sexuais com outras pessoas adultas? Podem pôr a mão no ar. Ok, estamos todos de acordo. 2 ou mais adultos, de forma livre e consentida, podem ter relações sexuais. E é isto que se passa na prostituição. Ou no trabalho sexual, que é uma expressão que eu prefiro usar. A única diferença, ou a diferença principal com relações sexuais que não são comerciais, é que há uma troca monetária. Ou seja, há uma parte que tem relação sexual com o objetivo de ter lucro e outra parte com o objetivo de obter prazer. E há milhares de pessoas que o fazem. Eu conheço algumas centenas, homens e mulheres, que gerem o seu negócio de forma autónoma, publicitam os seus anúncios, recebem os seus clientes em apartamentos, em hotéis ou até em pensões de rua e que não têm ninguém a explorá-las. É sobre isto que eu venho falar. Eu não venho falar sobre casos que envolvem crianças ou adultos que estão coagidos. Os casos que envolvem menores de 16 anos ou adultos que não deram o seu consentimento são casos de crime. São casos que devem ser perseguidos criminal e judicialmente e os delinquentes devem ser condenados. Aliás, eu acho que nem faz muito sentido falar em prostituição infantil, mas em agressão sexual de crianças. E mesmo no caso da prostituição de adultos que é forçada, que é coagida, também acho que é um caso criminal. E por isso é importante distinguir entre prostituição voluntária e prostituição forçada. Também não nos vem falar sobre situações de tráfico e exploração sexual. Há tendência a confundir prostituição com tráfico e exploração sexual. Mas tomar todas as pessoas que fazem prostituição por vítimas de tráfico e exploração sexual é confundir uma pequena parte como se fosse o todo. As investigações têm mostrado que cá em Portugal o fenómeno do tráfico pela exploração sexual é pouco expressivo. Aliás, são fenómenos que não se identificam, mas que se podem cruzar. E para terem uma noção do que eu vos acabei de dizer, cá em Portugal o fenómeno não é expressivo, vou-vos dar os dados do Observatório sobre Tráfico de Seres Humanos, que é o organismo estatal que cá em Portugal reúne informação sobre as questões relacionadas com o tráfico humano e que, relativamente ao ano 2016, que são os últimos dados disponíveis, indica que foram, cá em Portugal, confirmadas 108 vítimas de tráfico humano, quase todos para exploração laboral. Vítimas para exploração sexual, apenas 3. Claro que bastava ouvir uma única vítima para justificar uma atuação judicial. O que não se justifica é que haja todo um discurso e meios que são desajustados da realidade. Há uma imagem muito forte, há muitos estereótipos em relação à prostituição. Muitas vezes as pessoas tomam todas as pessoas que estão na prostituição como vítimas indefesas, exploradas e que estão à espera que alguém que as venha salvar. Mas isto também não corresponde à realidade. Ou é apenas mais um estereótipo? A maioria das pessoas que estão na prostituição não considera que é vítima e considera que fez uma opção. Claro que nós sabemos que nem toda a gente tem as mesmas opções. O mundo é extremamente injusto. Há constrangimentos estruturais, como as desigualdades de género, as desigualdades entre países ricos e países pobres que fazem com que tanta gente tenha que emigrar. Há desigualdades económicas, desigualdades socioculturais. Ou seja, sabemos que há uma diversidade de constrangimentos que influenciam na tomada de decisão. Mas quando nós conversamos, quando nós entrevistamos, quando eu, enquanto investigador, entrevisto, converso, estou com as pessoas que fazem trabalho sexual, o que elas me dizem é que fizeram uma opção. Uma opção ponderada, depois de equacionadas as vantagens e desvantagens que é entrar numa atividade que é rentável, mas que é altamente estigmatizada e não é reconhecida. Se eu vos pedir que vocês pensem qual é a imagem que vos vem imediatamente à mente quando pensam numa pessoa que se prostitui, pensem. Okay? E eu aposto que a maioria de vocês pensou em uma de duas situações. Ou numa qualquer pretty woman, ou então numa mulher de mau aspecto e de mini saia que
que está numa esquina, numa rua escura da cidade, que é muito provavelmente uma toxicodependente e que, com certeza, tem alguém a explorá-la. Mas isto são apenas 2 estereótipos. São imagens simplificadas que não refletem com rigor a realidade. Há uma diversidade muito grande de pessoas que estão no trabalho sexual. Há uma diversidade de pessoas, de práticas, de experiências. Nem toda a gente tem experiências positivas, mas nem toda a gente tem experiências negativas. E de trajetórias de vida. Não são só mulheres na rua. Há homens no trabalho sexual e há mulheres transgênero. Não são só mulheres cisgênero, há também muitas mulheres transgênero no trabalho sexual. Por exemplo, quando a nossa imagem é estereotipada, ou quando nós pensamos na prostituição a partir de alguém que está na rua, eu digo-vos que os estudos que têm sido feitos em sociedades ocidentais e que tentam estimar o número de pessoas que estão no comércio do sexo, nos indicam que a prostituição de rua representará apenas entre cerca de 10% a 20% do total das pessoas que se prostituem. E quando nós pensamos numa mulher, estamos a esquecer os homens que fazem trabalho sexual. São menos, são minoritários, mas não são negligenciáveis. Vou-vos dar os dados do estudo que foi feito cá em Portugal, que teve uma amostra maior de trabalhadores de sexo. Foi um estudo liderado pela professora Sónia Dias, da Universidade de Lisboa, e que entrevistaram 1.040 trabalhadores de sexo, tanto em contexto de rua como em contexto de interior, homens, mulheres, pessoas trans, e que em todo o país. E encontraram 10,2% de homens. E já agora 7,8% de mulheres trans. E há ainda estudos que nos indicam que, noutros contextos, esta percentagem será ainda mais elevada. Portanto, quando o discurso se faz sobre a mulher vítima e o homem opressor, esquecem-se que há uma percentagem de homens que estão no trabalho sexual. Vou-vos falar numa ideia também que tem sido muito veiculada cá em Portugal ultimamente e que, embora possa parecer uma ideia aparentemente humanista, quando se analisa a fundo, percebe-se que ela tem tido consequências muito negativas para as pessoas que fazem trabalho sexual, e que é a ideia da criminalização do cliente. Na Suécia, desde 1999, que não é proibido vender sexo, mas é crime comprar sexo. A ideia que está na base desta lei é de que as pessoas que estão na prostituição são vítimas sem exceção. E, portanto, se elas são vítimas de um opressor, e o opressor é o cliente, e, portanto, vamos criminalizar o seu comportamento. Esta lei já foi adotada em outros países, depois da Suécia, e o governo sueco tem falado muito sobre o grande sucesso que tem sido esta lei e de como ela diminuiu a prostituição. Mas tem havido evidências muito fortes, nomeadamente das organizações não governamentais que estão no terreno e que trabalham todos os dias com as pessoas que fazem trabalho sexual e que indicam que esta lei coloca em maior risco os próprios trabalhadores de sexo, coloca em risco os próprios trabalhadores de sexo e que aumenta a sua vulnerabilidade à violência, ao estigma e à doença. Outra ideia que nós temos é de que todas as pessoas esta ideia de que todas as pessoas que estão no trabalho sexual são vítimas, é uma ideia sem grande sustentação empírica quando se ouvem os percursos das pessoas, os discursos das pessoas. E esta ideia de que o cliente é um criminoso é uma ideia que me parece ideologicamente enviesada, até porque as investigações têm demonstrado que as relações entre trabalhadores do sexo e seus clientes são relações complexas e que, maioritariamente, não são relações abusivas. Mas há um tipo de cliente que acho que mostra perfeitamente como esta lei, esta ideia de criminalizar os clientes, é desumana, que são as pessoas que são portadoras de deficiência, ou pessoas com diversidade funcional, ou outro tipo de diversidade, como é mais correto dizer, e que recorrem a profissionais do sexo. Sexualidade é um direito humano. As pessoas que têm deficiência têm direito à sua sexualidade e ao seu prazer. E muitas delas só conseguem fazer recorrendo a profissionais de sexo. Há até países que têm uma figura legal que é a assistente sexual, que é alguém que recebe treino
para saber como ter relações sexuais com pessoas que são portadoras de deficiência. E eu acho que este exemplo é bastante claro sobre a relevância social deste trabalho, sobre a relevância do trabalho sexual. E já agora que destrói qualquer argumento que tente, que seja a favor da criminalização dos clientes. Então, se as pessoas podem fazer isto como uma opção, se as pessoas acham que para elas é a melhor opção naquele momento da sua vida para fazer face às suas necessidades económicas, porquê que nós continuamos? Se isto pode ser feito sem violência, se pode ser feito com controle sobre as condições de trabalho, se isto pode ser feito sem mais exploração do que noutra atividade laboral, porquê que nós continuamos a condenar tão fortemente as pessoas que fazem trabalho sexual? Porquê que o estigma é tão intenso e tão forte sobre as pessoas que fazem esta atividade? Porquê que nós continuamos a desrespeitar os trabalhadores de sexo? E a minha resposta é por causa da moral. E especificamente a moral sexual, que divide a sexualidade em dois tipos. Por um lado, temos uma sexualidade que é considerada legítima, normal e natural. E, por outro lado, temos uma sexualidade que é considerada ilegítima, anormal, antinatural, e é aí que se situa o comércio do sexo. E o facto do comércio do sexo ser considerado ilegítimo, anormal e antinatural está na base da estigmatização, da rejeição social, da descredibilização, da sanção, da desvalorização das pessoas que fazem esta atividade. O estigma é uma marca que confere um descrédito profundo. O estigma que recai sobre os trabalhadores de sexo é fortíssimo e tem muitas consequências. O estigma desumaniza. O estigma é uma forma de violência que está na base de tanta discriminação sobre os trabalhadores de sexo, como, por exemplo, quando eles se dirigem a instituições na área da saúde, da justiça e da segurança social e são tratados com preconceito. E vou dizer isto de outra forma. Agora um bocado de medo, que eu não sei se alguma vez alguém usou esta palavra, não TEDx, mas o estigma de puta é o pior que pode cair sobre uma mulher. A pior ofensa que nós podemos dirigir a uma mulher é chamar-lhe puta. O estigma de puta divide as mulheres em dois tipos: as honradas e as desonradas, as sérias e as não sérias, as que se portam bem e as que se portam mal. E nesse sentido, o estigma de puta é um instrumento que está ao serviço do controle da sexualidade feminina. É uma espécie de espada de Damocles que está por cima da cabeça de qualquer uma de nós. Qualquer mulher sabe que se tiver um comportamento sexual que se desvie das normas que lhe são prescritas socialmente, corre o risco de recair o estigma de puta. Qualquer mulher sabe que, se pisar o risco, pode ser chamada de puta. Então, o que é que eu acho que nós podemos fazer, qualquer um de nós pode fazer, para que não se continuem a desrespeitar os trabalhadores de sexo? Eu acho que o caminho é o dos direitos humanos, de todos e de todas, incluindo das pessoas que fazem trabalho sexual. É o caminho também de construção de políticas baseadas na evidência científica, isso já foi bastante falado aqui de manhã, na evidência científica e empírica, e não políticas construídas a partir de pressupostos ideológicos. É também reconhecer este grupo como um grupo que tem sido historicamente oprimido e lutar contra o fim dessa opressão. É desafiar o estigma, como eu estou aqui a fazer neste momento, e a dar voz. Ouvir os trabalhadores de sexo. Dar voz a um grupo que tem sido alvo das mais vistas tentativas de silenciamento ao longo do tempo. Os trabalhadores de sexo estão por todo o mundo organizados desde os anos 70, mas precisamente por causa do estigma, a sua voz não tem credibilidade, não são ouvidos. Não se lhes ouve dizer: nós não queremos compaixão, nem queremos tolerância, nós queremos direitos. E é isso que eu acho que o caminho que temos que seguir. Depois disto tudo, e para terminar, acham que faz sentido, que é natural, que devemos continuar a desrespeitar, a estigmatizar e a criminalizar os trabalhadores de sexo? Obrigada.